Senhor Jesus Cristo, é pela Tua palavra que estamos ministrando, Senhor. A Tua palavra tem vida, e nós estamos fundamentados nela, Espírito Santo. Senhor, nós Te louvamos pelo batismo. Oh Jesus, novas criaturas, Senhor, filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por este ministério. Fala através da Sua igreja. E eu peço mais uma vez, anjos ministradores, comece a passear no meio desta igreja. Oh, glória a Deus, aleluias. Comece a ministrar cada coração. Chuli ramai, sulicamanai, rasulimanas, Jesus, fique à toquemas. vontade. Nós Te engrandecemos e Te louvamos em um nome de Jesus. E a igreja senta aplaudindo a Jesus Cristo. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Cileio, alguns da igreja do Ganchinho me conhecem que eu caminho bastante pela Bíblia. Aleluia! Então fique tranquilo se você não tem a necessidade de abrir os textos que eu for falando. Mas, como evitar os muros da separação é o tema. Mas o versículo fundamental é o 39, que após a crucificação de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o centurião, vendo que ao Jesus morrer, expirar na cruz, ele disse, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Falar de muro de separação, ou usar o termo separação, é muito fácil nós relacionarmos com o nosso dia a dia. Seja uma separação de um casamento, seja uma separação de uma família. Você vai perceber que para haver uma separação, uma das duas pessoas, ou as duas pessoas, elas já não se concordam mais. Uma das pessoas já não corresponde mais com a outra pessoa. Isso tratando dentro de um relacionamento. O fato é que falar de separação que eu estou trazendo aqui é da separação da cruz de Cristo. Nesse relacionamento com Cristo, o único que é responsável de manter a comunhão e a intimidade e o relacionamento sou eu e você. Porque Cristo não nos abandona. E Cristo não desaponta a gente. E Ele não desapontando a gente, o único responsável em manter a chama acesa é eu e você. Assim como o pastor falou, e é muito bem verdade isso, que a libertação é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, De fato, aleluias. não adianta nós expulsarmos e deixarmos a pessoa seguir a vida dela. Por quê? Porque se ela não tiver orientação das Escrituras, vai haver um muro de separação da cruz de Cristo. Por quê? Porque ela não tem orientação bíblica. Ela não sabe como se virar diante dos pecados. Ela não sabe aquilo que é errado e aquilo que é certo. Então, o tema dessa mensagem, você vai perceber que a Bíblia ela falou sobre Gólgota. Gólgota é chamado a caveira porque talvez aquele ambiente tinha uma forma de crânio. Ou também Gólgota era chamado a caveira por haver muitas mortes de crucificação naquele lugar. A crucificação, ela era uma das situações piores de se matar uma pessoa, pior do que degolar uma pessoa, pior do que matar uma pessoa queimada. Então, os romanos crucificaram a Cristo como se ele fosse um malfeitor. Jesus foi para a cruz de forma inocente. Você vai perceber aqui que no versículo 21 que eu li, a Bíblia diz que um certo Simão Cirineu, e aqui traz isso para nós, porque eles falam assim, ei, leva a cruz de Cristo. Por quê? A cruz, ou pelo menos uma parte dela, ele não levava já a cruz por inteira. Ele levava uma parte da cruz que pesava de 13 a 18 quilos. Então eles pegam aquele Cirineu e falam, leva aquela cruz. Sabe o que significa? Significa que a partir do momento que eu e você temos a revelação da figura de Cristo, como o centurião teve, eu e você temos que carregar a cruz. Esse chamado é para mim e para você. Nós queremos a cruz, só o benefício dela. Mas nós não queremos perder a nossa vida por amor a Cristo. Então a Bíblia vai trazendo em relação a isso, e existem muros que nós enfrentamos que fazem separação minha e tua de Cristo. E se nós não nos disciplinarmos através da palavra de Deus e não entendermos a revelação,
de quem Cristo é, haverá um muro de separação. A vida com Cristo ela é diária. O maior milagre, eu costumo dizer para as pessoas, não é os dons, não é ressuscitar o morto. O maior milagre é você combater todos os dias o pecado. Os maus pensamentos, a lascívia, o adultério. Os maiores milagres é você manter um relacionamento dentro do seu casamento saudável. É você manter comunhão com as pessoas. Isso são maiores milagres. Por quê? Porque isso mexe com a minha e a sua carne. É você ter comunhão com quem você não quer. É você amar quem não te ama. Então, é difícil. Se alguém falar que é fácil, não é. Que bom se fosse viver só dos sinais. Que bom se fosse viver só dos milagres. Mas a vida, ela é diária. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Agora, o véu se rasgou. Significa que o templo que eles falam assim, Jesus, você que disse que vai destruir o templo que foi edificado, em 3 dias você vai levantar. Jesus está falando do corpo dele. O templo, aquilo que separava a minha comunicação e a sua com Cristo, na cruz do Calvário, foi rendida, redimida e trouxe restauração da minha vida e a sua com Deus. Glória a Deus, aleluias. Por causa de Adão. Para que o judeu também tivesse, e nós tivéssemos o acesso ao Santo dos Santos. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo um parâmetro e eu vou chegar onde eu quero. Irmãos, percebo que algumas coisas que afetam a nossa comunhão com Cristo e separam-nos da cruz é não levar a cruz a sério. O versículo 19 de Marcos 15 diz assim, ó: e feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. É você saber que o Messias, ele tinha um fator fundamental e o melhor e o extraordinário da Bíblia, que nos resgataria da condenação do pecado. As pessoas não levavam a sério a Cristo. Eles cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos nele e falaram assim, vamos adorar ele. Zombavam de Cristo. A pior coisa é você virar as costas para Jesus. A pior coisa é você não receber algo que você tanto deseja e falar, não sirvo mais esse Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado. E sabe qual é o pecado que ele veio convencer? Daqueles que não creem em mim. Se você não crê em Jesus, o maior pecado existe. Então rejeitar a cruz, rejeitar a Cristo, não ter a revelação da face de Cristo, facilmente eu e você vamos virar as costas para Jesus. Porque Ele não alcançou o desejo do meu coração. Como se a cruz ela não fosse o suficiente para nos livrar da condenação do inferno e não fosse o suficiente para cobrir as nossas necessidades. Glória a Deus. Existem muros de separação. Pecado nos separa de Deus. Uma vida de pecado separa, mas a condição de uma pessoa que peca não se houver arrependimento cotidiano. Um pensamento que você teve, você se arrepende, pede perdão e santifica a sua vida. Um hábito ruim do mundo que você trouxe, que você começa a abrir mão. O que os apóstolos dizem? Desenvolver a salvação. Glória a Deus. Apóstolo Pedro vai dizer nas cartas dele. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Agora, perceba que não aceitar a sua cruz também é pior. O versículo 21 diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu. E olha esse texto que eu vou ler aqui para vocês. Marcos 8, voltando um pouco. Marcos 8, versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão, com seus discípulos disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe discipulado mais radical e difícil que de Jesus? Não. Às vezes nós vamos discipular e a gente às vezes quer amaciar uma situação onde Cristo falou: você quer me seguir? Só tem uma coisa que eu te peço: morre e me segue. Você entende? Você vai ver Jesus apresentando coisas que vão confrontar com as realidades. O jovem rico chega diante de Jesus e fala: Senhor, desde a minha mocidade eu sigo os mandamentos. Eu sou um bom crente, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu dou a oferta.
Aí Jesus falou, para que você seja perfeito, só tem uma coisa. Aquilo que está no teu coração que você não quer abandonar. Existe um Isaac dentro de você que é difícil você abandonar na sua caminhada. E ele fala assim, só tem uma coisa para você ser perfeito. E a riqueza da terra não ser comparada com a riqueza do céu que eu vou te dar. Vai, vende tudo e me segue. Talvez se esse jovem rico só tivesse a intenção de falar, estou indo. Jesus falava assim, eu vi que você não está preso às riquezas, pode me seguir. Mas aquele jovem saiu entristecido, porque o fato de saber da Torá, o fato de saber dos mandamentos, não conduziu a Cristo. O fato de você conhecer a Bíblia e não ter a revelação de Cristo, não significa nada. Se Cristo não for o centro da tua vida, se Cristo não for o centro da palavra de Deus no seu coração, você está disposto a morrer por Cristo? É difícil, né? Mas é possível. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora, a cruz nos revela algo poderoso. E eu quero agora que você se coloque no lugar do centurião. Já pensou que se você estivesse com os romanos, e você fosse um dos malfeitores, e você estivesse crucificando a Cristo, daqui a pouco você percebe que quando Jesus ele é ferido no seu lado, sai água, e você percebe que o templo se desfaz, e você se depara com a situação daquele que você duvidava, e você cai de joelho e fala assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Agora, as revelações da cruz de Cristo que eu quero tratar, que é a primeira, é a face de Jesus. Agora imagina Jesus Cristo crucificado, e sim, ele foi pregado no pulso, porque se ele fosse pregado na mão rasgaria, e nos pés dele que foi pregado tinha um toco, para que ele ficasse apoiado, e ele pudesse sobreviver até uns 3 dias, com o corpo sustentado. E depois os caras quebravam os joelhos de Cristo. Agora, a primeira revelação que o centurião teve, foi da face de Jesus. Gênesis capítulo 1, Deus faz assim, e façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Olhar para a face de Cristo é você olhar para a imagem e semelhança de Deus. E ao mesmo tempo que você olha para a face de Cristo, você olha para a sua face e você identifica que você é pecador. Sabe por quê? Porque em Lucas capítulo 5, 8, a Bíblia vai falar de um texto bem conhecido, chamado A Pesca Maravilhosa. Imagina Jesus entrando na sua casa, na sua profissão, no seu trabalho, como a irmã disse que foi abençoada no trabalho dela. Imagina Jesus começar a te ensinar no teu trabalho a fazer o que você já sabe. E daí você fala assim, quem é este homem? E Pedro pescou a noite inteira. Jesus falou assim, Pedro, me empresta seu barco que eu quero pregar em cima do seu barco. Imagine Jesus subindo no barco, pregando para a multidão na areia e falando sobre os sinais, falando sobre os milagres, falando que eu sou o Messias. E de repente, Jesus, com a multidão, ele fala assim, Pedro, vou te ensinar uma coisa nessa noite. Vou te ensinar uma coisa nesse dia. A despeito da sua profissão, a despeito do seu conhecimento, eu sou melhor que você. A despeito do que você faz, eu vou te surpreender nessa noite. Sabe o que acontece? Ele fala, joga a sua rede. Mas mestre, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas Pedro, que muita gente fala mal dele, ele diz assim, mas sob a tua palavra eu vou lançar. O que acontece? A grande pesca, o barco quase vai a pique. A revelação de Pedro na face de Jesus, sabe qual que é? Ele cai de joelho e fala, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Independente da santidade, do nível que eu e você estejamos, sempre eu e você vamos ter que dizer, Senhor, eu sou pecador, preciso de Ti, tenha misericórdia de mim. Independente da caminhada, do tempo, a dependência de Cristo, ela sempre vai ser necessária. Pedro olhou para a face de Cristo, e ao olhar para a face de Cristo, você vê os seus pecados. O seu maior adversário, depois que você vem para Cristo, eu costumo dizer, é você mesmo. É quando você levanta da sua cama e você quer murmurar e você olha no espelho e você fala, eu não posso murmurar. É quando você lembra de uma pessoa que você precisa pedir perdão e você pede e você precisa perdoar. O maior adversário é você. É quando tem culto e você fala, hoje eu não quero ir para o culto, eu vou ficar deitado.
É você o seu maior adversário. É por isso que o apóstolo Paulo diz: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que o que eu venha pregar eu não seja desqualificado. Aleluia. Ou seja, Paulo fala: para que eu pregue com autoridade, eu preciso morrer para aquilo que eu vou pregar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A primeira revelação é a face de Jesus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo. Glória a Deus. Não há nenhuma religião que tem poder sobre demônios a não ser o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isso é fato. Aleluia. Mas o problema é que nós buscamos a Deus por coisas e não por quem Ele é. Ah, mas nós acreditávamos que Jesus era o Messias porque Ele iria nos livrar do Império Romano. Como Jesus não nos livrou do Império Romano, Ele não é o Messias. E até hoje os judeus rejeitam o Messias Cristo por causa disso. Porque eles imaginavam o Messias num cavalo branco restaurando aquilo que era territorial. Aí eles falam: sumiu o corpo de Jesus do túmulo. Faz o seguinte, eu vou te pagar e você vai dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E até hoje é falado isso, que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. Mas Cristo veio para mim e para você. Glória a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado você que não viu, mas creu. Você não caminhou com Jesus. Você não viu os milagres com Jesus. Você não foi a mulher do fluxo de sangue, que depois que ela é curada, Jesus dá uma identidade para ela. Jesus não olha para ela e fala assim: vai, mulher do fluxo de sangue. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: filha, vai. Olha a identidade que Jesus estabelece a pessoa. Você é meu filho, você é minha filha. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Glória a É a Deus, face de Cristo. Agora, olha o que diz em Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, eu quero ler o versículo 3, diz assim, ó: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Glória a Jesus. A segunda revelação que nós temos da cruz de Cristo, e eu li Jeremias 31, 3, Glória a Deus. são as mãos dele. Primeiro você vê que o centurião viu a face de Cristo, e ver a face de Cristo é você ver a sua face. A segunda revelação da cruz são as mãos. Mãos vão falar de trabalho. Mãos vão falar de você colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mãos vão falar que você tem que servir e trabalhar na obra. Glória a Deus. Não dá ficar de culto, tem que colocar a mão no trabalho, tem que colocar a mão no arado. Mãos vão falar de serviço. Mas ao mesmo tempo que mãos falam de serviço, as mãos de Cristo vão dizer assim, que quando você pecar, as minhas mãos estarão sempre estendidas para te acolher. Aleluia. Pode uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, eu todavia não te abandonarei. Mas Deus, o Senhor me abandonou. Quem te falou isso? Ele falou? Ele chegou para você e falou: filho, eu te abandonei ou não? É que as frustrações do nosso dia a dia, da nossa vida, que não acontece do nosso jeito, a gente acha que vamos abandonar. As mãos falam de serviço. Sabe por quê que as mãos falam de serviço? Porque em Marcos 16 existe uma promessa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Servir a Cristo é trabalhar. Glória a Deus. Servir a Cristo é servir Aleluia. aos outros. Olha que revelação maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou para Cristo, eu preciso trabalhar, precisa trabalhar, como o pastor diz, o reino está em crescimento. Glória a Deus. As pessoas estão há milhares morrendo nos hospitais, e a hora que acaba essa pandemia, as igrejas vão estar lotadas de pessoas querendo a Cristo. E se a obra não estiver crescendo, como vai suportar e sustentar esse povo? É verdade, Senhor. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É maravilhoso. A terceira revelação, olha o que diz em Colossenses capítulo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem, ou esse tema, eu estava sonhando, e daí Deus ia me dar uma palavra, o despertador acordou. Mas eu fiquei com o título foi Como Evitar o Muro da Separação. Eu falei, nossa, Deus vai falar através do muro da separação. Vamos trabalhar nisso.
Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 18. A primeira revelação foi a face de Cristo. Gente, eu estou tratando de um homem centurião que estava junto com os romanos, e talvez ele foi um dos caras que zombou de Jesus. Talvez você foi uma pessoa que já zombou de Jesus alguma vez. Talvez você foi uma pessoa que negou a Cristo há muito tempo e agora você está aqui. Talvez você foi como esse centurião que, ao ver o templo, o véu se rasgar dos santos, você reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. A revelação da sua face. A revelação da face de Jesus. Já pensou você passar madrugadas e vigílias e fazer campanha? Jesus, eu quero ver a sua face. Eu lembro que eu fiz uma campanha, eu ia no monte e as minhas orações eram: Jesus, quais eram as suas orações no monte? Eu queria saber o secreto dele com o Pai. Certamente as orações de Jesus eram sempre orações por mim e por você. Você entende? Aleluia. Agora, a face de Cristo revela quem você é. Olhar para Cristo é restaurar a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Olhar para Cristo é restaurar a sua identidade. Glória a Deus, Você aleluia. deixa de ser criatura, e você passa a ser filho. Glória a Deus, aleluia. Você já chega diante de Deus e fala: meu pai está doendo, meu pai está difícil. É, Jesus. Por quê? Porque você tem um relacionamento e você vai quebrar todos os muros de separação. Glória a Deus, eu creio. O que tem na sua vida que ainda você sabe que você precisa abrir mão para que você não seja separado da cruz de Cristo. Falamos então sobre a face de Jesus. Falamos então sobre as mãos de Jesus. Ou seja, coloca a mão no arado, trabalha, serve a obra, e você vai ver o quanto você vai crescer ministerialmente. Você quer saber qual que são os seus dons? Você quer saber qual é a sua vocação? Coloca a mão no arado. Pastor, o que o senhor precisa? Arruma as cadeiras. Pastor, o que você precisa? Pinta a igreja. Você vai ver que os dons e o seu ministério vai começar a se revelar a partir do momento que você começar a trabalhar. Aleluia, Jesus. Segundo ponto que eu falei foi as mãos. Terceiro ponto são os pés. Aquele homem viu a face de Cristo e ele se identificou como um pecador, como Pedro. Aquele homem viu as mãos e descobriu sobre o ID. E viu que tem que colocar a mão para trabalhar. Glória a Deus. Aquele homem do começo pegou a cruz, nos mostrando que eu e você somos obrigados a carregar a cruz. Glória a Jesus. Um pedaço dessa cruz. Aí os pés, porque o que aqui diz? Que ele é o cabeça. Significa que os pés vai manifestar autoridade sobre a terra. Não há nome mais poderoso nessa terra, debaixo da terra, em cima dos céus, do que o nome de Jesus Cristo. Significa que os pés dele, sabe o que significa? Que ele quer ser o dono da sua vida aqui na terra. Eita maravilha. Que ele quer controlar os seus passos. Que ele quer controlar a sua vida. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Morto não fala. Morto não pensa. Morto não anda. Oh, glória. Nós somos mortos para esse mundo e vivos para Cristo. Glória a Deus. Mas de vez em quando aquilo que nós crucificamos um dia se levanta. Aquele pecado se levanta. Glória. Aquela vontade das coisas do passado se levanta. Glória a Deus. E se você não tiver revelação da face, das mãos e dos pés, os muros da separação vão te afastar de Cristo. Fala, Jesus. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz em Isaías 52, versículo 7. Irmãos, estou terminando já. Glória a Jesus. Estou terminando, fiquem tranquilos. Quantos estão entendendo? Quantos precisam voltar, né? A olhar para a face de Cristo? Isaías capítulo 52, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Isaías 52, 7 diz assim, ó. Quão suaves são
sobre os montes os pés Glória a Deus. do que anuncia as boas novas. Glória a Deus. Que pés ele está falando aqui? Do seu. A partir do momento que você vê a Cristo, você se converte a Ele. Você entende que tem que colocar a mão no arado. E você tem uma missão. Glória a Jesus. Carregar as boas novas. Glória a Jesus. Quantos lembram do endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno, ele estava com uma legião. Ele chega e para adorar, e ele, qual é o teu nome? O nome é legião. Jesus tira a legião, lança para os porcos. Sabe qual é o desejo do gadareno? Vem, Jesus, posso ir contigo? Deixa eu subir no barco. Ele foi liberto, gente. É normal. Você ser liberto, curado, você quer servir a Cristo mesmo. Mas sabe o que Jesus fala? Não. Vai para a sua família e anuncia aos seus. Jesus está falando assim, agora veste os pés da preparação do Evangelho e anuncia as boas novas na sua casa. Prega o Evangelho para o seu pai, prega o Evangelho para a sua mãe, para os seus irmãos, para os filhos. Prega para quem está perto de você. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele pregou em Decápolis. Decápolis significa, sabe o quê? Que ele pregou em 10 cidades. Glória a Deus. Não somente o gadareno anunciou a salvação, porque ele teve a revelação de Cristo para a família, mas ele não se contentou e pregou para mais 10 cidades. Decápolis. Amém? Aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Uma palavra bem específica. Talvez não é a palavra que você queria, mas você não teria destino nessa vida se a revelação de Jesus não estivesse naquela cruz. É Deus Todo-Poderoso de Israel. Irmãos, a Bíblia não fala mais daquele centurião. Mas entre os malfeitores, assim como um ladrão estava aqui, outro aqui, ele falou assim, cara, por que você zomba de Jesus, que está na mesma condenação que eu e você merecemos? Por que você zomba dele? Ele olha para Cristo e fala, Senhor, lembra-te de mim ao entrar no seu reino. Jesus, eu quero inaugurar contigo, eu estou crucificado na mesma condenação, merecedor do que eu estou padecendo, mas mesmo merecedor, sem poder sair dessa cruz, eu falo, me dá mais uma chance. Glória a Deus. Quantos lembram de Sansão? Sansão morreu com os braços abertos, representando a cruz de Cristo. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, É, Jesus. porque ele não se considerava digno de ser crucificado como Cristo. Você entende? Assim como o pastor falou, os ancestrais fundamentaram a igreja totalmente na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Alimentados e sustentados pela palavra de Deus. Eu fico pensando como é que se estudava a Bíblia sem tecnologia. O quanto existia devoção, comia, devorava a palavra, esmiuçava a palavra, porque o único recurso estava aqui, ó, e está aqui. A revelação de Cristo vai fazer com que todo o muro da separação que existe na sua vida, seja pecado, caia por terra. Glória Glória a Deus, aleluia. Mas eu sou crente e eu estou na igreja, mas se você reconhece que você tem um muro na sua vida, aí você vem aqui na frente para a gente orar. 1 Pedro 2, e eu vou finalizar. 1 Pedro, Santo é teu nome, Glória a Senhor. Deus. capítulo 2, Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. versículo 24 Deus Todo-Poderoso de a Israel. 25 diz assim: levando ele Aleluia. mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus, aleluia. Era Glória a Deus. ovelha desgarrada, sem destino, perdida. Meu Deus. Fala, Mas Jesus. você voltou Aleluia. para o bispo. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. A revelação
Glória a Deus. O pastor até pregou, não se prega mais salvação. É, Jesus. Essa mensagem aqui é mensagem de cruz. Glória a Deus. É Aleluia. mensagem de salvação. Santo é teu nome, Senhor. A revelação de Jesus nos livrou da fúria do diabo, das armadilhas de Satanás. E Ele tem poder para mudar sua casa, sua vida. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. É, Senhor. Basta você retomar a revelação Aleluia. da cruz Glória a Deus. de Cristo. Elohim, Elohim, Todo poderoso Alá de Israel. Sabachthani. Glória a Deus. Quem entende que precisa tratar algumas áreas da sua vida Oh, Deus Todo-Poderoso. diante da revelação de Cristo, Glória a Deus. vem aqui na frente. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Se Aleluia. você identifica, Glória a Deus. Santo é teu nome. Arabassandarabahai, Xerabarabasua. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Vai curar. Oh, Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo maravilhoso e eterno, Yeshua